Samantha Nicole Woolford nasceu em 28 de agosto de 1989, no estado do Texas, Estados Unidos. Ela é a filha mais velha de 3 irmãos. Samantha teve uma infância e juventude considerada normal para uma garota americana. No ano de 2008, ela conhecia um jovem chamado Ernest Lee Ibarra em um estúdio de tatuagem local, e após alguns encontros, eles começaram a namorar. Ernest, mais conhecido como Ernie, nasceu em 25 de dezembro de 1985, também no estado do Texas. Segundo relatos, Ernest gostava muito de ler e era considerado um rapaz bastante inteligente. Ele, inclusive, aprendeu muita coisa com os livros, dentre elas, consertar computadores sozinho. Quem o conhecia dizia que ele era atencioso, engenhoso e prestativo com as pessoas, sem esperar qualquer retribuição. Amigos do casal diziam que os dois pareciam estar conectados, como se realmente fossem almas gêmeas, dado a tamanha compatibilidade que eles tinham. No ano de 2008, Samantha engravidou pela primeira vez, quando ainda estava no colégio com 19 anos. Ela deu à luz a gêmeos. Em 2011, ela deu à luz novamente a outros 2 gêmeos e 2 anos depois, em 2013, ela deu à luz a mais um filho, sendo esse o 5º do casal. A família cresceu e os gastos também. Com isso, Ernest passou a trabalhar em 2 empregos para dar conta de sustentar a sua família. Durante o dia, ele trabalhava em uma fábrica como operador de máquinas e à noite, trabalhava em uma pizzaria próxima à sua casa. Na tentativa de ajudar o marido financeiramente e acreditando que isso lhe daria uma renda extra, Samantha criou um canal no YouTube. Em seus vídeos, que tinham um formato de vlog diário, ela falava sobre suas paixões, vida pessoal e a difícil tarefa de ser mãe de 5 filhos. Segundo a irmã de Ernest, Abigail, Samantha sentiu que estava no caminho certo para conseguir uma grande audiência na internet. A partir daí, ela teria começado a dar menos atenção aos seus filhos e passava quase o tempo inteiro se dedicando ao conteúdo do seu canal. Seu desejo de ficar famosa nas redes foi ficando cada vez maior, o que começou a incomodar o seu marido. Além das gravações na internet, o casal também passou a ter discussões por causa dos jogos online que Ernest costumava jogar por horas. As brigas ficaram ainda piores quando ele fez com que o seu avatar online se casasse com a personagem de uma outra jogadora do game que faziam parte, o que gerou ciúmes em Samantha. Para fazer as pazes, Ernest concordou em se casar oficialmente com Samantha em 2014. Na madrugada de 20 de fevereiro de 2015, Rose Woolford, mãe de Samantha, recebeu uma ligação da filha, que parecia estar completamente desesperada. Pelo telefone, Samantha disse à mãe que aparentemente homens haviam invadido sua casa e que eles teriam sequestrado seu marido. Disse também que estava amarrada e que estava entrando em choque. Em entrevista posterior, Rose disse que nunca havia se sentido tão assustada em sua vida como naquele momento. A mãe de Samantha, atormentada, ligou rapidamente para sua irmã, Ginger Casterson, que morava nas proximidades da casa de Ernest e Samantha. A mulher prontamente se dirigiu à residência do casal e entrou no local para poder oferecer ajuda. Ela encontrou Samantha no andar de cima da casa, amordaçada, com as mãos e os pés amarrados, conforme foi descrito posteriormente em documentos e relatos judiciais. Após encontrar a sobrinha na casa, Ginger ligou para a polícia, que logo enviou viaturas para o local. Em questão de minutos, a polícia já havia chegado na casa e começaram a revistá-la. Eles perceberam que nenhum objeto de valor foi levado e que a porta da frente da residência estava quebrada em pedaços. E também haviam sinais de luta pelo local. Segundo os policiais, havia sangue na parede que parecia ter sido decorrente de uma briga. Além disso, próximo da porta, havia algumas mechas de cabelo, o que também apontava para a hipótese de luta. Após as verificações iniciais na casa, Samantha foi levada para a delegacia. Em seu depoimento, ela alegou que ela e Ernest estavam dormindo, quando de repente, 3 pessoas invadiram a casa e entraram em seu quarto. Segundo ela, era pouco mais de 1 da manhã. Ela percebeu alguém puxando os cobertores da cama, o que a fez acordar assustada. A partir de então, um dos agressores teria colocado uma faca em sua garganta, enquanto os outros levaram Ernest o arrastando pela escada abaixo, ao mesmo tempo em que o espancavam. Depois, ela também teria sido levada para a parte de baixo da casa. Samantha disse que um dos agressores a colocou de joelhos e forçou seu marido a olhar para ela, usando-a como uma provocação contra Ernest. Eles então começaram a dar coronhadas no rosto do homem com uma de suas armas. Após as sessões de agressões, Ernest teria sido retirado da casa, enquanto Samantha era levada de volta para cima,
sendo amarrada e amordaçada. Depois de perceber que os agressores haviam ido embora, ela disse ter se arrastado como pôde, alcançando o telefone e discado o número de sua mãe com o nariz. Samantha relatou à polícia que os agressores usavam máscaras que cobriam todos os seus rostos, além de usarem roupas pretas largas, tornando impossível qualquer identificação. Ainda nas primeiras horas após o ocorrido, os investigadores deram início às buscas por Ernest, rastreando seu telefone. Por volta das 3h20 da manhã, eles obtiveram uma localização nas proximidades da cidade de Pittsburgh, no Texas. No entanto, eles não conseguiram manter o sinal ativo, que acabou desaparecendo poucos minutos depois. Buscando por mais informações que pudessem ajudar na solução do caso, os detetives descobriram que Samantha havia chamado a polícia no ano de 2014, alegando que Ernest a havia agredido. Na ocasião, o homem foi levado pela polícia para interrogatório e acabou sendo preso. Além disso, uma ordem de proteção de emergência foi emitida contra ele. Sua família, no entanto, sempre foi da posição de que as acusações eram falsas e que Ernest era, na verdade, inocente e alvo de uma conspiração da esposa. Há relatos ainda de que a própria Samantha pediu para que Ernest voltasse após o caso de suposta agressão, mas o denunciou às autoridades quando ele voltou, por violar a ordem de restrição. Quando questionada pelos policiais sobre o ocorrido, Samantha disse que esses problemas domésticos eram coisa do passado. Segundo um dos investigadores em entrevista posterior, ela parecia bastante preocupada em mostrar que os dois estavam bem, sem qualquer histórico de brigas ou discussões recentes. Conforme os detetives iam questionando Samantha, eles percebiam que sua versão dos fatos ia se alterando, o que levantava várias dúvidas sobre a veracidade do que ela estava dizendo. Os detetives questionaram a mulher também sobre os eventos do dia que antecedeu o sequestro. Ela disse que estava no hospital visitando uma amiga que teve um bebê. Durante o relato, Samantha teve uma espécie de epifania, dizendo se lembrar repetidamente de um homem que havia conhecido no dia anterior e que poderia ser o responsável pelo crime. Ela disse que o nome do homem era Johnny Reb. Contou ainda que o conheceu no hospital e lhe emprestou seu carro para que ele levasse seu amigo do hospital para casa. Em meio à conversa entre os dois, ela teria lhe contado sobre a suposta agressão antiga de Ernest, o que o deixou chateado, dizendo que se oferecia para intervir de alguma forma na situação dela, pois considerava a agressão contra a mulher inaceitável. A partir das informações obtidas, as autoridades começaram a tentar encontrar o homem descrito por Samantha. Após algumas buscas, descobriram que seu verdadeiro nome era Jonathan Kyle Sanford, um jovem de 25 anos que recentemente havia saído da prisão. A polícia chegou até Jonathan após Samantha lhes dizer que ele tinha acabado de lhe enviar uma mensagem, o que permitiu que os detetives rapidamente fossem ao seu encontro para pegá-lo. Jonathan foi preso, juntamente com seu cunhado, José Antônio Ponce, de 26 anos. Eles foram levados à prisão sob acusação de sequestro agravado. Em seu depoimento, Jonathan disse que conheceu Samantha dias antes no hospital, por meio de sua namorada, Charla Kemp, que havia acabado de dar à luz. Disse que Samantha lhe contou sobre a suposta agressão de Ernest, então lhe disse a ela que poderia tirar o homem de cena, caso ela quisesse. Após o consentimento de Samantha, Jonathan recrutou seu cunhado, José, e mais um amigo chamado Octavius Lamar Rimes, de 28 anos, para ajudarem na tarefa. A princípio, eles pretendiam plantar metanfetamina no caminhão de Ernest, e então denunciá-lo à polícia, para que ele fosse preso por tráfico. Na noite de 19 de fevereiro de 2015, Jonathan, Octavius, Samantha e seus filhos foram comprar a droga que seria usada na sabotagem. No entanto, no meio do caminho, enquanto conversavam, eles decidiram que matar Ernest seria uma opção mais fácil. No dia seguinte, enquanto caminhavam para o crime, os três homens usaram parte da metanfetamina que haviam comprado. Eles então invadiram a casa e, após espancar Ernest, o levaram para uma área remota no condado de Kemp, no Texas. Lá, os homens continuaram com as agressões, batendo várias vezes na cabeça da vítima. Após se cansarem, o trio decidiu que era hora de dar um fim nele, e José deu um tiro na cabeça de Ernest. Jonathan ajudou os investigadores a localizar e recuperar o corpo da vítima, e foi incluída a acusação de homicídio contra ele e seu primo. Jonathan disse ainda que ele, seus comparsas e Samantha conversaram sobre várias formas de como se livrar de Ernest, e que no dia do crime, Ernest implorou por sua vida, e depois implorou aos homens para não machucarem sua família. Mais tarde, durante as investigações, os policiais encontraram mensagens de texto que Samantha enviou para Octavius,
enquanto a polícia tentava rastrear o telefone da vítima. A mensagem dizia: "Quebra o telefone, desliga essa merda, abandone o telefone". Samantha se referia ao telefone do marido e mandou essas mensagens para que os criminosos fizessem algo com o aparelho antes que a polícia conseguisse localizá-lo. Certamente foi por esse motivo que o sinal do telefone desapareceu pouco tempo depois que a polícia passou a rastreá-lo. Os investigadores conseguiram reunir provas o suficiente para prender Samantha Woolford por seu papel no planejamento e execução do sequestro e morte do seu marido. No dia 26 de fevereiro de 2015, a polícia conseguiu localizar e prender Octavius Rimes. Ele era o único que participou do crime que ainda não estava preso. Agora, com todos os acusados pelo crime preso, se deu início aos seus julgamentos. Jonathan Sanford e Joseph Ponzi se declararam culpados em abril de 2016. Ambos foram condenados a 50 anos de prisão. Eles só terão direito à liberdade condicional após cumprirem pelo menos metade da pena, no caso, 25 anos. Jonathan atualmente está preso na penitenciária de Ross Sharon, no Texas, e José está preso em Livingston, também no Texas. Octavius Rimes, de início, foi condenado apenas por sequestro, sendo sentenciado a 23 anos de prisão em junho de 2016. Já em dezembro, ele também foi condenado por homicídio e sentenciado a 75 anos de prisão e multado em $10 mil. Ele se encontra preso na penitenciária de New Boston, no Texas. Já Samantha Woolford, figura central de toda essa trama, foi condenada pelo sequestro agravado de seu marido em um tribunal do condado de Titus. Ela foi julgada novamente em setembro de 2017 e considerada culpada de homicídio, sendo sentenciada a 99 anos de prisão, a serem cumpridos consecutivamente aos 50 anos anteriores impostos. Atualmente, ela cumpre sua pena na penitenciária feminina Carrie Young, em Dixon, no Texas. Todos que conheciam Samantha Woolford diziam que ela queria ser famosa. Além de querer fazer sucesso com seu canal no YouTube, ela também sonhava em ser atriz. Essa parece ter sido a principal motivação para a morte de Ernest, já que ele, segundo ela, não a apoiava. No fim das contas, a única coisa que lhe trouxe fama foi a participação no sequestro e morte do próprio marido.